Veja agora por que no Brasil não se comercializa carro de passeio com motores a diesel, ao contrário de todos os outros países, que possuem boa parte de sua frota a diesel, até mesmo motocicletas. Conheça a história, as curiosidades e regras envolvidas, e os peculiares modelos que fugiram à regra no Brasil. O comércio de automóveis a diesel não é proibido por nenhuma lei específica, mas por portarias derivadas do ano de 1976, como veremos a seguir. Na década de 70 foi quando o comércio de carros de passeio movidos a diesel foi vedado pela primeira vez, por vários fatores que em boa parte se desencadearam a partir do governo de JK, quando o país inclinou-se para desenvolver rapidamente o transporte rodoviário, ao invés do ferroviário. A indústria automotiva foi aquecida com a chegada de várias marcas. Cerca de 20 anos depois, já na década de 70, o transporte de passageiros e cargas no Brasil era grande dependente do óleo diesel. O cenário macroeconômico era de importação de 78% do petróleo consumido. O grande gasto com importação foi agravado pela crise do petróleo de 1973. Em 1975, surgia no Brasil o pró-álcool, que consistia em substituir em larga escala os combustíveis derivados do petróleo pelo álcool, diminuindo assim a importação e ainda reduzindo as emissões de poluentes atmosféricos. Visto o prejuízo aos meios produtivos dependentes do diesel, agravado pela crise do petróleo, afetando o desenvolvimento do país, o governo, subsidiando o preço do diesel, resolveu limitar sua utilização apenas aos veículos comerciais de transporte. O antigo Ministério da Indústria e Comércio editou a Portaria 346, proibindo a comercialização de automóveis de passeio com motores a diesel, ficando permitido apenas para ônibus, caminhões, tratores e utilitários. O primeiro carro totalmente a álcool no Brasil foi lançado em 79, o Fiat 147, seguido por vários outros modelos. Em seguida, viria a ser obrigatória a adição de álcool a toda a gasolina vendida no Brasil. Hoje a proporção é de 27%. Na década de 80, também foram lançados vários modelos de caminhões a álcool, na tentativa de popularizar o combustível entre os pesados, porém nenhum obteve sucesso. A curto prazo, a decisão não causou grande impacto, pois a maioria dos automóveis já utilizavam a gasolina e não o diesel. Até mesmo alguns caminhões e utilitários haviam deixado a gasolina há pouco mais de uma década. Entretanto, impediu que os motores a diesel fossem implantados nos anos futuros nos automóveis de passeio brasileiros. O motor a diesel tornou-se largamente utilizado no mundo, chegou até as motocicletas. O famoso Fusca se aventurou com motor a diesel ainda nos anos 50. Ele não teve muito sucesso, mas vários outros tiveram futuro, como o Golf MK1 na década de 70, seguido por vários modelos de todas as marcas. Praticamente todos os modelos conhecidos no Brasil têm versões a diesel no exterior. As próprias indústrias automotivas brasileiras montavam automóveis com motores a diesel, porém destinados exclusivamente à exportação, utilizados desde os países vizinhos até outros continentes. No Brasil, a Volkswagen lançou em 1981 a Kombi com motor 1.6 a diesel, derivado do Passat de exportação. Na segunda metade da década de 80, o mesmo motor da Kombi e o motor 1.9 derivado do Golf de exportação foi utilizado na picape Saveiro de exportação, que também pôde ser vendida no Brasil por algum tempo.
Ocorre que a portaria, além dos caminhões, ônibus e tratores, permitia a utilização de motores a diesel em utilitários, que transportam carga e passageiros. Essa brecha permitiu o aparecimento da Saveiro com motor a diesel, que foi vendida no Brasil até início da década de 90. Porém, essa brecha foi logo tapada por uma nova portaria, que permitia a comercialização e registro apenas de utilitários com capacidade de carga útil superior a 1.000 kg, ou que tenha tração 4x4 com reduzida, regra que permanece até hoje. Vale lembrar que na segunda metade da década de 80, a brasileira Gurgel também lançou um modelo a diesel, o Carajás, que era seu maior utilitário e utilizava o mesmo motor 1.6 a diesel da Volkswagen. Os argumentos para manter a proibição giravam em torno da preservação do preço do diesel utilizado pelos meios produtivos e questões de ordem ambientais, devido ao diesel emitir mais poluentes que os demais combustíveis, associando-se a ele a fumaça preta característica dos motores antigos e também a poluição sonora. A proibição é questionada há muito tempo. No início dos anos 2000, ocorreu uma proposta de emenda constitucional para liberar o diesel para automóveis. Posteriormente, outros projetos de lei também tentaram derrubar este veto para colocar o país em condições similares à Europa e aos Estados Unidos. Porém, mesmo passando pela CNJ, nenhum deles conseguiu ainda vencer todas as etapas de tramitação. Os projetos citam como fundamento a incompetência das resoluções para legislar e ainda, não sendo mais válidos os argumentos de que o diesel é mais poluente, pois novas tecnologias permitiram equiparar a emissão de poluentes dos motores modernos. O motor a diesel possui origem bastante antiga, assim como o de ciclo Otto, sendo sua primeira patente registrada por Rudolf Diesel na década de 1890, começando o início do século sua utilização em embarcações, locomotivas, caminhões, tratores e finalmente em carros no ano de 1936. O motor de ciclo diesel possui como principal característica de funcionamento a autoignição do combustível, através da alta pressão gerada pela compressão do ar, possuindo alta taxa de compressão e grande torque. E ainda, o combustível diesel possui mais energia comparando-se com a mesma quantidade de gasolina ou álcool. A tecnologia e robustez do motor para suportar as cargas de trabalho e reduzir a quantidade de emissões de poluentes para devido enquadramento ambiental o faz ser naturalmente mais custoso que os motores de ciclo Otto. Porém, pode entregar muito mais força para o veículo, ser mais durável e chegar a mais de 25 km por litro de média de consumo. Todos os continentes apostaram na utilização destes motores em veículos leves. Os países, por décadas, utilizaram as vantagens do diesel em relação aos motores a gasolina, enquanto por aqui sequer conseguiu-se encerrar a discussão e liberar o comércio desses veículos. Hoje, os combustíveis fósseis estão na mira de serem substituídos cada vez mais por energia limpa. Os próprios veículos pesados, que são os maiores consumidores dessas fontes energéticas, estão indicando a nova tendência, com seus modelos elétricos em teste em todo o mundo. Os automóveis também já inclinaram para as novas tecnologias de energia limpa há anos. E mesmo que em países como Itália, Irlanda e Portugal a venda de veículos a diesel supere os a gasolina, vários países já têm data marcada para a extinção desses modelos de motores circulando pelas suas cidades.